Olá, pessoal! Vamos lá então para a leitura de Escorpião para o mês de abril. Lembrando que as energias reverberam não somente para o mês, mas sim quando você estiver aí assistindo a leitura, tá? Nós vamos então hoje fazer uma leitura com o tema Os Sonhos dos Signos, ok? Então, nós vamos perguntar ao tarô qual é o sonho guardado aí de Escorpião e vamos fazer a leitura geral das energias. Saímos aqui com a carta da morte, tá? Então, pessoal, assim, já caiu aqui a Rainha de Pentáculos, ela saiu na leitura de Câncer também. Eu tava falando aqui, eu e meus guias aqui, antes de começar a leitura, né? Que a chama da vela tava super alta, né? Tem um pessoal aí que tá quente aí, o pessoal da água, o pessoal acha que o pessoal da água é bastante calminho, né? Mas o pessoal da água tem fogo, viu, pessoal? Tem elemento fogo bastante aí, ó. E o pessoal de Escorpião também que não viu as leituras anteriores, vai lá, pessoal, dá uma conferidinha lá na leitura de Capricórnio. Ela ficou uma leitura um pouquinho mais estendida, porque veio uma mensagem muito forte da espiritualidade, não só para o signo de Capricórnio, como, né, para quem tiver aí também, né, na sua carta natal aí, ascendente, lua, sol, Capricórnio, né? Mas vale, a energia vale para todos os signos, né? Signos, vê lá se tem algo que, né, corresponda aí com a sua leitura de Escorpião, ok? Então, né, a morte abrindo aqui o arcano maior, né? Olha, caiu a carta da justiça também. Eu vou deixar aqui enquanto que eu vou falando, tá, pessoal? A carta da morte, pessoal, ela não é em si uma morte física, tá? Mas é uma inevitável mudança de um ciclo de vida. Então ela diz respeito a uma morte simbólica de alguma coisa na sua vida. Olha só, caiu aqui a justiça com a Rainha de Pentáculos, provavelmente no âmbito financeiro aí de Escorpião, né? Confirmando aqui com a carta da justiça que algo financeiro aí, né? Uma batalha judicial, um dinheiro que você estava aguardando aí há bastante tempo na justiça, algo do gênero, assim, né? Uma dívida que alguém tinha com você e a pessoa vem e paga, né? E começa aí um novo ciclo na sua vida. Então, as cartas falando e confirmando aqui nesse sentido aqui financeiro, né? Agora a carta da morte, ela realmente significa aí uma transformação de vida, onde você deixa então algo para trás, né? No tarô mitológico, pessoal, que eu gosto bastante de trabalhar, né, com o tarô mitológico, e eu estou estudando a fundo o tarô mitológico também, o que acontece? A carta da morte é representada pelo Senhor da Morte, né? O deus Hades. Então, ela é uma figura, né? Uma figura permanente aí até o final do ciclo da nossa vida, né? Por quê? Porque a nossa vida inteira nós vamos fazendo ciclos de morte e recomeço, tá? Então, o 4 de espadas, gente, caiu também na leitura de Câncer, o 4 de espadas. As cartas, elas estão assim reverberando as energias dos signos. Eu tô fazendo por elementos, tá, pessoal? Lá no canal já tá os signos de fogo e de ar. Agora eu tô fazendo as leituras de terra e água e já vou colocar elas no canal também, né? Já vai estar aí, quem tiver assistido já vai estar sabendo que já tá claro no canal, mas assim, as outras estão lá, vai lá e dá uma conferida também nos seus ascendentes, sol, lua, tá bom? Então aí, a carta da morte não é uma morte física, é um final de um ciclo, ok, pessoal? Então, quando a gente muda, né, quando a gente inicia aí uma nova etapa da nossa vida, né, uma nova atitude, uma circunstância, ou, no caso, novas coisas que podem surgir aí, então, na nossa vida, a morte, ela faz parte do processo, né? O caminho anterior está morto, né, o passado está morto, mas você vai iniciar, então, aí, um novo
caminho, né? Só que você nunca mais vai voltar nessa forma original da forma antiga. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, o seu pensamento muda, seu coração muda, a vida muda, as coisas mudam, as circunstâncias mudam e nada mais é o mesmo. O tempo muda, né, pessoal? As gerações que passam aqui na Terra mudam, então nada mais será igual ao que era antes, né? Como já diria o poeta, né? Nada mais será aí igual ao que era antes, tá? Então, esse deus Hades da mitologia, no caso, né, simbolizando aí, né, a mitologia, ele é um símbolo daquela finalidade, né, de que a gente experimenta, no caso, né, em todos os encerramentos. Então, é uma morte a morte em si do encerramento de algo, um encerramento de um caso na justiça, um encerramento de um amor, um encerramento pode até ser de uma morte física de alguém, né, no caso de um familiar, de alguém que você amava, de alguém que era importante para você, enfim, tudo isso também pode, né, representar a morte em si, mas uma transformação, então, porque você vai ter que pegar esse luto, né, e transformá-lo aí, né, vivê-lo, senti-lo, transmutá-lo, transformá-lo em algo e continuar a vida, né, como se continua a vida após uma morte, né, pessoal? Então, isso é bem importante, a gente nunca pensa nisso antes do que as coisas aconteçam realmente na nossa vida, né? E aí a túnica preta, né, aqui representada aqui, né, pela capa preta da morte, aí é um símbolo realmente do luto, né? E ele é necessário, né, para a preparação para o novo ciclo de vida que a pessoa vai, então, né, enfrentar aí na sua próxima etapa de vida, né? Ele é também uma etapa intermediária aí, tá, pessoal? Que vai o quê? Você está sendo levado a enfrentar, né, a totalidade, a finalização total de algo na sua vida, né? E você vai sentir isso como uma perda, no caso, né? Você vai acabar sentindo isso como uma perda aí na sua vida. A finalização, né, ela vai ser sentida como uma perda, mas, né, vai ter o início aí de uma nova evolução, para que você possa, então, colocar em prática aí todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você já acumulou de conhecimento na sua vida, né, para a nova etapa, ok? Eu queria ler um pedacinho aqui, pessoal, que eu tô aqui com o livro do tarô mitológico, e eu queria ler isso aqui, é bem importante aí, acho que tem a ver, eu vou deixar o tarô um minutinho aqui, e vou ler aqui para o pessoal de Escorpião aqui, que diz assim, ó, a morte não é uma descrição da morte física, mas a inevitável mudança dos ciclos da vida que sempre envolvem uma finalização. Aos olhos de Hades, né, o deus da mitologia grega, a vida pode ser considerada como uma sequência de mortes, começando com o abandono das águas reconfortantes do útero para a cruel realidade da separada existência física. Nunca mais viveremos no paraíso abençoado do corpo da nossa mãe. A infância deve morrer para que a adolescência e o desenvolvimento sexual se iniciem, e a juventude, por mais tempo que a prolonguemos com dietas, exercícios e cosméticos, finalmente morrerá para dar lugar à maturidade da meia-idade. Todo relacionamento, até o melhor, tem os seus ciclos de começo e fim, pois os nossos sentimentos mudam com o passar do tempo e à medida que cresce a nossa compreensão das outras pessoas. Então é isso, né, pessoal? Aí o final, a finalização das coisas inevitáveis. Às vezes a gente acredita que um relacionamento nunca mais... que um relacionamento, né, que você imaginou que nunca acabaria e acaba, né? Então, realmente, a vida, ela sempre está aí, nos surpreendendo,
com novas oportunidades. Gente, olha, a carta da força saiu de novo. Não é porque eu quero falar, mas tem umas cartas aqui que estão caindo repetidamente na mesa com a mesma energia. Sabe quando você tira os signos assim por elementos, que nem eu tô fazendo aqui? E parece que o elemento água tem uma energia, a terra tem outra, sabe? Assim, bem parecido. Então é isso, né, pessoal? Saber que nós não somos eternos, as coisas não são eternas, as pessoas na nossa vida não são eternas, são momentos, né? Então, realmente isso é muito importante para que a gente aprenda a dar valor para as coisas que temos hoje, para dar valor às coisas simples da vida, né? Então, caiu o Seis de... Gente, o Seis de Pentáculos caiu na leitura anterior. Não é que eu quero falar. Olha, o Ás de Paus, Seis de Pentáculos, a Força... Aqui tem o 4 de copas e caiu mais duas aqui. O Cavaleiro de Espadas e o 5 de paus. No fundo do maço, o 8 de paus. Eita, quanto paus aqui, hein? Escorpião tá cheio de carta de paus aqui, né? Então, vamos ver aqui. Um novo começo, né? Isso que a gente estava falando aqui, né, pessoal? Com Ás de Espadas aqui. Então, esse novo começo aí da vida do escorpião, da escorpiana, que traz aí a morte de algo que já não cabe mais na sua vida para iniciar com força total aí, né? Um novo início, porém, alguém também está aqui com bastante dúvida, né? Se inicia isso ou não, né? Aqui com a carta da justiça, né? Eu acredito que também buscando aí o equilíbrio e a justiça dentro de si mesmo, você vai encontrar as respostas aí para esse novo início e realmente assim largar essa energia, né? Que tá atrapalhando a sua as suas tomadas de decisões aí, né? Porque para iniciar algo, você precisa fazer essa morte, né? Nem que seja simbólica aí, de uma etapa, de um pensamento, de uma fase, de algo na sua vida que realmente precisa morrer para fazer essa transformação, esse novo início, essa mudança aí, né? Pode ser também, né? Um início de uma nova vida, uma mudança de residência, né? Porque aqui o início do o Ás de Paus está com uma nova casa aqui, né? Então isso também pode aí para alguns escorpianos estar acontecendo nesse momento, né? E o desejo grande, né, que escorpião carrega é um desejo profundo de transformação, né? Não só transformação pessoal, mas transformação aí no mundo, né? Um sonho guardado aí dos escorpianos, né? E muitas vezes sufocado aí pela vontade, pelo controle, né? Porque escorpião quer ter controle sobre as coisas e a gente sabe que a gente não possui aí, né? Controle sobre nada. Quem tem controle sobre as coisas somente a divindade que sabe e controla todas as coisas. Nós aqui na Terra não temos controle de nada, né? Então a gente controla, vem Deus, derruba tudo e fala não tem nada a ver, muda de direção, né? Quantas vezes não acontece isso na nossa vida, né, pessoal? Então é mais ou menos por aí. A falta de fé e a espiritualidade de escorpião, né? Então a falta de fé de escorpião, o quê? Gera um certo cinismo, né, pessoal? Então, assim, não ter fé, não acreditar, né, não ter sonhos, né? Por isso que eu quis trazer aqui um pouco dessas energias dos sonhos, né? Porque outro dia eu ouvi de uma pessoa falando assim, ai, você é muito sonhadora. Bom, eu falei, se eu sou sonhadora, que bom, né? Porque eu não vejo uma pessoa viver sem ter um sonho de realizar algo, viajar, conhecer, acreditar, amar, viver, ser, existir. Então, assim, uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta, né, pessoal? Então, eu acredito que sim, eu sou sonhadora e eu quis trazer um pouco desse tema, né, de sonhos para que as pessoas realmente, o que seria de uma criança, né, sem seus sonhos, ela se torna às vezes um adulto e carrega esse sonho, o que seriam dos grandes
descobridores, empreendedores dessa terra se não possuíssem os seus sonhos, né? Provavelmente a gente não teria tanta tecnologia, tantas coisas como temos hoje na nossa vida moderna, se não tivéssemos os sonhadores, né? Então, graças a Deus aí, aos sonhadores dessa terra, né? Gratidão à esfera dos sonhos, ao dom que Deus deu para muitas pessoas de sonharem, né? E muitos sonham o impossível e ainda assim conseguem alcançar, né? O impossível aí num âmbito amoroso, num âmbito profissional, um sonho para a humanidade, o homem pisar a lua, realmente pisar a lua, né, pessoal, assim, filmado ao vivo, mostrado, então o sonho de ir a Marte. Então, tantos sonhos aí que grandes homens possuem aqui na face da Terra, e eu acredito sim que a gente não só deve sonhar, mas como a gente deve ter fé, acreditar nos sonhos, porque o sonho é algo nosso, é algo particular nosso, e a gente deve sim acreditar nos sonhos que carregamos no nosso interior, que só nós sabemos quais são, né? Então, quando morre o sonho de uma pessoa, a pessoa morre um pouquinho junto. Quando o sonho de uma criança morre, essa pessoa morreu um pouquinho também, né, pessoal? Então, com certeza, nós devemos manter vivos a chama e a chama dos nossos sonhos aí vivos, né? Com a força que Deus nos dá para acreditar nos sonhos e manter vivos aí todos os nossos sonhos, né? Dentro de nós mesmos, independente que o restante do mundo não acredite. Acredite você nos seus sonhos, né? Eu acho que isso é aí o mais importante aí para leitura aí do signo de Escorpião. Olha só a espiritualidade aí falando aí aos corações dos escorpianos, né? Então, a ferida que Escorpião carrega muitas vezes, né, pessoal, é a necessidade de controle. Então, essa necessidade de controlar as coisas e tudo mais não é legal, né? Também, às vezes, tem que deixar aí essa necessidade aí de controle de todas as coisas que nós realmente não possuímos esse controle. Soltar, né? Deixar passar aí, transmutar, né? Tudo isso, mágoa, rancor, mágoa e tudo mais. E procurar voltar então, né, aquele sonho esquecido que você guarda dentro de você para que você possa realizar o seu sonho e deixar essas outras coisas de outras pessoas, então, né, para lá, entendeu? Deixar passar, fazer essa transmutação e começar algo novo. E como os escorpianos aí podem então inspirar, né, o mundo justamente através dessa transmutação. Então aqui, né, com a carta da justiça, fazendo essa justiça primeiro na própria vida, mudando, transmutando esse sentimento, acreditando em você mesmo, né, numa nova oportunidade aí para a sua vida, buscando então esse novo início, né, mais poderoso, pegar lá as cinzas aí do que já queimou, do que já foi, jogar na sua terra aí como adubo e fazer um novo começo. Tá bom, pessoal? Então essa é a energia aí, ó, maravilhosa para o signo de Escorpião. E com um recadinho, Escorpião, Escorpiana, acreditem nos seus sonhos, tá bom? Então ficamos por aqui, pessoal. Eu desejo aí que vocês, né, que a energia aí da leitura tenha reverberado para a vida de vocês. Gratidão e nos vemos em breve.